Será que vocês estão preparados para essa notícia aqui? Eu vou abrir aqui para a gente ver, tá? Eu vou abrir aqui a notícia. Podcast será a mídia dominante em 2025, segundo previsões do CXSW. Podcasts ganham protagonismo no ano, impulsionando pelo consumo digital. Tem um vídeo aqui, eu quero te mostrar, do PH Santos. Eu quero te mostrar só o comecinho, eu gosto muito desse cara. Olha isso. 2025 será o ano do podcast. Foi dito no SXSW, que é um festival de inovação, pelo que eu entendo, né, cultura e inovação, chegaram à conclusão que 2025 será o ano do podcast. Ok. De novo, Exatamente! que o ano que vem vai ser o ano... É porque já diminuiu um ano, né? Eu ouço que vai ser o ano do podcast todos os anos, desde que eu faço podcast em 2006. Exatamente. Exatamente, esse é o papo que eu quero ter com vocês. E se você é músico, artista, toca um instrumento, você precisa ouvir isso daqui e entender por que deu ruim, tá? Antes de eu começar o papo, eu peço que você encarecidamente ouça minhas músicas, tá aqui na descrição. Eu faço um trabalho muito legal, um trabalho alterno, um trabalho meio pop punk, muito bacana. Se você não vai ouvir isso, esse não é seu estilo de música, você tá cagando, pelo menos deixa um like nesse vídeo para apoiar o meu trabalho, tá bom? Isso já ajuda imensamente. Então, você não está preparado para essa notícia, tá? Você não está preparado para a bolha do podcast finalmente ser a mídia de 2025. Não é, não vai ser, esquece. Podcast, ó, deu errado, já estourou, tá fadado, tá? Tá fadado. Isso, mano, traz consequências gritantes pro nosso meio digital de hoje em dia, tá? Do jeito que o nosso Brasil Zil funciona hoje. A bolha do podcast estourar é gritante, tá? Eu vou explicar exatamente o porquê. O podcast há 10 anos atrás era um rádio na internet. Basicamente, é um programa gravado, tá? Não era ao vivo, então era um programa gravado de áudio. Era uma experiência auricular, você ouvia. Tem um aplicativo aí no seu iPhone chamado Podcasts. Bem instalado nele, tá? E tem um monte de podcast lá e você nem sabia. Mas existe, ele existe, é real. Eu já tive podcast, cara. Eu já tive podcast. Quem nunca teve um amigo que tentou ter um podcast? Foi lá, comprou a mesa, comprou não sei o que, fez câmera, um puta de um vídeo, ficou uma bosta. O meu era só áudio, não gastei nada. Ficou uma bosta, mas era só áudio. Exato. Podcast existe há anos. Isso já foi ruim. A bolha estourou. Ei, acabou. Flow tá com cada dia menos visualização. Podpah nem se fala, os caras só têm atitude de merda, então pior ainda, tá cada vez pior o deles. Vênus já deixou de existir, a Deriva já não existe mais. Amplifica, puto, o Amplifica era muito bom com o cara do Angra, cara. Ele tinha uns papos muito legal com a galera da música, porque música, né? Então eles falavam música, comentavam música, era legal. Já foi pro saco também, bunda. É, Inteligência Limitada também, tá tudo fracasso. É só você ver aqui o break do podcast Breakcast, como foi ridículo. Tinha 10 comentários, mano. Um negócio que o KitKat pagou 5 milhões de reais, 10 comentários. Tipo, ridículo, ridículo, ridículo. Mó produção, a galera do Flow e tal, uma bosta. Acabou, cara. A bolha explodiu. A gente entende mal a palavra explodir, porque hoje, esse cara tá estourado, esse cara explodiu, a gente acha que é algo bom. Explodir não é bom, tá? Pergunta lá pro pessoal de Hiroshima se é legal explodir. Não é bom. Existe, explode, não existe. Deixa de existir a explosão. A gente faz um paralelo claro com a música. A bolha do rock estourou em 2000. Acabou o rock, irmão. Chegou o EDM, chegou o digital, chegou o cara que não dedicou 20 anos da vida dele aprendendo a tocar um instrumento para fazer um som lindo, que faz no computador em 5 minutos. Acabou. A bolha estourou. O podcast era a mesma ideia. O podcast era uma coisinha nichada, pequenininha, para ninguém. Pouca gente ouvia aí no Brasil o Nerdcast, o RapaduraCast, que era de música, de filmes e cinemas no máximo. Assim, uma coisa muito nichada, muito fechada, um públicozinho seleto, sabe? Tinha ali suas 5 mil visualizações, 10 mil visualizações. Você baixava o Nerdcast no pendrive pra ouvir, no MP3. Ao nível do negócio. E era bom, sabe? Era pequeno, era conciso, mas era bom, era legal. A gente se divertia e os caras faziam por diversão, tenho certeza. Aí veio, né? Contexto de Brasil. Monark, veio o Igor e fizeram o MesaCast, que é o podcast usando uma mesa, né? Com vídeo, toda uma informação, todo um programa. Um programa de televisão, irmão.
Um programa de televisão. O nível de produção que aqueles caras têm é absurdo. Absurdo de grande. E fizeram um podcast vingar. Vingou. O podcast dos caras finalmente ficou bom. E ficou muito bom. Cara, pandemia, pô, casou perfeitamente. A pandemia chegou, o pessoal tava em casa, você fazendo uma bunda, tinha nada pra fazer o dia inteiro, ver alguém falando ao vivo era demais. 3 horinhas falando do caramba, eu tô sem fazer nada o dia inteiro, irmão. Bota aí, até show o pessoal viu online, mano. Acabou, né? Ou uma hora essa bolha ia implodir. E a implosão dessa bolha, a gente consegue relacionar diretamente com o seu artista favorito. Ou até mesmo o seu podcast favorito. Seu podcast favorito vai deixar de existir, mais aqui 5 episódios para mais, 5 episódios para menos, ele deixa de existir. A não ser que ele faça o que o Arthur Petri fez, que foi transformar o podcast, o A Deriva, no sacocheio.tv, que literalmente virou um programa de rádio, onde ele faz no Foda-se, fala o que ele quiser no Foda-se, e é isso daí no Foda-se. Aí vai virar, aí vinga, né? Mas é um programa de rádio, online. Você tem que pagar para ver, é por cima. Então, é para poucos. Mas se você gosta, ele vai existir. O seu podcast favorito, seu artista favorito está em chance de desviver, explodir. A bolha dele vai explodir. Porque pensa comigo. Eu, em 4, 5 episódios de Flow, já sei tudo sobre a vida do Igor. O Igor não é mais relevante pra mim. Porque eu já vi tudo que eu tinha pra ver dele. Já vi tudo que eu tinha pra ouvir do Vilela. Tudo que eu tinha pra ouvir do Igão. Não tem mais história pra contar. O convidado vai lá 1, 2, 3 vezes, deu, chega. Ele tá inventando história, ele tá recontando a mesma coisa de um jeito diferente. Eu sinto que eu tô ouvindo outro episódio que eu já vi. Eu sinto déjà vu quando eu tô vendo podcast com o mesmo cara. Porque ele tá contando de novo aquilo que você já viu. E quando o cara quer lançar um produto, ele vai em 5 podcasts diferentes, 6 podcasts diferentes. Virou um jornal essa merda. Tá ligado? Virou um bagulho ridículo de ruim. Ridículo de ruim. E a gente tá se acostumando a consumir esse tipo de mídia que vai deixar de existir em pouquíssimo tempo porque não tá dando os números que ela dava. Se o cara de um podcast, cara, ele vive com 10 mil reais em São Paulo. Esse é o trampo dele, 10 conto. O podcast dele começou a dar 10 conto, ele continuou vivendo com 10 conto. Não aumentou a estrutura, não contratou mais gente, não nada. É ele Deus. O podcast dele tá dando 1 milhão. Ele tá vivendo com 10 conto, ele Deus, o podcast dele vai durar infinitamente. Mas quando o cara aumenta a estrutura, faz um puta bagulho foda, e carrão, e o caramba, e câmera, e gente pra cacete, contrata 500 pessoas pra não fazer nada, bunda, porque sou só eu falando merda em frente da câmera. Toda uma estrutura, todo um aparato. E as views começam a cair, aí pega. Se for um programa escrito, um roteiro, uma conversa, você tem o que falar. Eventualmente você vai roteirizando. Isso daqui tem um roteiro, tem uma estrutura em que eu quero seguir, eu tenho uns pontos aqui que eu quero tocar. Eu fico olhando pra eles de vez em quando, esqueço de olhar pra câmera e tô falando com o computador, tá? Mas tem algumas coisas que eu quero falar aqui. Enquanto ali não, cara, ali ele tá só num papo conversando e daí vai lá um convidado chato pra cacete, que não fala, que não é prolixo, que não sabe pôr as palavras pra fora da boca. Puta bagulho chato, irmão. E aí, a gente faz o paralelo com o seu artista favorito. Vamos fazer o paralelo aí com o Linkin Park, grandíssimo. Amo, adoro. Tava ouvindo ainda hoje o disco deles, edição especial. Tem um vídeo aqui sobre isso. Eles lançaram um álbum agora. Porra, legal. Cadê o próximo? Cadê o próximo? A gente quer. Lança mais um. Mas já? Mano, se eles lançar 3 álbuns seguidos, acabou o Linkin Park. Acabou as músicas boas. Acabou a criatividade dos caras. Mesma coisa, já não tem história nova. Os caras têm que viver pra contar história. Os caras têm que fazer pra... Sabe? Não tem. Não tem, irmão. Não tem. Não tem. Então a gente tem que parar de cobrar coisas que nunca vão acontecer. Tem que parar de ser frouxo, de ser trouxa. É aproveitar o que a gente tem, quanto a gente tem, cara. A bolha do podcast foi pro saco, já era. O seu podcast favorito vai morrer. O seu artista favorito vai deixar de publicar música, postar álbum novo. É assim que as coisas funcionam. Vai ficar um tempão desaparecido, depois vai voltar como se nada fosse. Tá, mas vai acontecer. É normal. As coisas vêm, as coisas vão, tá tudo certo. Não queira adiar o inevitável, vai acontecer. Só que você não tá preparado para isso. Sabe, eu já tentei ter podcast umas 2 vezes, um de vídeo, um de áudio. O de áudio foi melhorzinho, mas também caguei completamente por aquilo, caguei, andei. E o de vídeo foi bom até. Mas é aquela merda, trabalho do cacete, é legal, mas não dá dinheiro, o pessoal desanima, o pessoal faz achando que vai ficar rico.
Isso que também é foda, né? Hoje em dia, qualquer projeto online, o pessoal faz achando que é pra ganhar dinheiro, tá ligado? Comecei o canal no YouTube, comecei a postar vídeo, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro. Porra, não é isso, mano. É só vontade de criar, tá ligado? É a vontade de falar, de fazer. Não, pra vir maluco, vir falar merda, sabe? E eu acho que não, mano. A bolha do podcast estourou. Essa notícia aqui é puta papo furado, já estão falando isso há anos. Você pode ver aí que os números do Flow só caem a cada ano que passa, cada mês que passa, vai. Até assim a gente pode colocar. Só tem o Pablo Marçal de vez em quando ali pra salvar as views do maluco, mano. De resto, só cai. Ou o Bolsonaro também, né? Mas de resto, só cai, só cai, só cai, só cai. E é o que vai acontecer. A bolha vai sumir, vai acabar. E a gente vai ficar preso de novo na forma de entretenimento mais ridícula que tem, né? Que é a grandíssima televisão aberta, que é uma bosta. Grande Globo News. Saudade de quando no YouTube a gente tinha aqueles canais de animação bons, que lançavam boas coisas e tal. Mas hoje a plataforma quer que você spame conteúdo. Por isso que os caras do podcast também tá morrendo, mano. Os caras têm que fazer um programa por semana, um programa por dia, 4 programas na semana, 5 programas na semana, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ouvir esse maluco, tá ligado? Eu posto uma vez por semana e já me acho chato. Imagina eles, um vídeo de 10 minutos. Estourou, acabou, morreu. Podcast, esquece, meu amigo. Acho que não tem mais como.